Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza! Bora pro relato de hoje, que é este daqui. O abominável cão negro. Vamos ver. Quem já viu o cão negro sabe da história, enfim. Olá, pode ler na íntegra, pois não há nomes neste relato. Ok, obrigada. Eu acho que é um moço que nos conta, tá? Bom, gosto de escrever, tenho uma certa desenvoltura e sei me expressar bem usando as palavras. Então não esperem de mim textos muito curtos. Perdão, eu sei que hoje os leitores gostam de leitura de fácil digestão. Algo simples, resumido. Mas o que aconteceu comigo na infância merece um certo destaque e terei que rabiscar nessas linhas um relato sobrenatural, um pouco longo talvez, deveras detalhado, mas prometo que serei omisso em algumas partes, pelo menos tentarei encurtar. Começo nos anos 80. Minha amada família, pai, mãe, avô, 3 filhos, sendo eu caçula e mais 2 cães. Morávamos numa casa grande, com quintal enorme, num terreno com mais de 50 metros de fundo. Como eu amava essa casa, eu curti muito a minha infância nela, sabe? E ela tem um fator preponderante relacionado a alguns fatos estranhos que ocorreram no período que por lá morei. Meus pais trabalhavam no setor rural. Plantavam cana e no período de safra saíam muito cedo de casa e voltavam bem tarde à noite. Eu estudava no período matutino e quando eu acordava para ir à aula, os meus pais já tinham saído para trabalhar. Eu lembro de como trabalhavam muito e estavam sempre bem cansados. Ficavam muito tempo fora e pouco tempo em casa. Não tinham descanso de final de semana, mas mesmo assim amavam a agricultura. O sítio era do meu avô, pai da minha mãe, e ao aposentar, passou as terras para o meu pai administrar, seguindo as orientações dele, até que veio a falecer em 1982. O meu avô veio a óbito com 70 anos de idade. Então, o sítio veio a ser 100% dos meus pais a partir de então. Antigamente, a cana era cortada depois da queima da palha, o que era muito perigoso, pois o vento alternava de direção e poderia pular de uma plantação para outra e perder o controle da queima, transformando um pequeno foco num grande incêndio. Meu pai e minha mãe organizavam essa queima com o auxílio de funcionários e colonos do sítio. No período da safra, eram queimadas diárias no período da safra eram queimadas diárias e durante uma certa safra, coisas misteriosas ocorreram no sítio e na minha casa. Durante uma queima, o meu pai e alguns funcionários entraram dentro da plantação com o intuito de distribuir as chamas. Isso é um momento crítico, que segue protocolos e para que não haja acidentes tem que se cumprir todas as regras. Com o fogo não se brinca. Alguém esperou meu pai entrar e, após ele adentrar a plantação, incendiou propositalmente a sua linha de saída. Por um milagre, o vento alternou a direção e ele conseguiu sair. Caso contrário, estaria encurralado pelas chamas. Teria morrido queimado nesse dia. Acontecia também de estarem no campo e pegarem chuvas fortes e sempre ficarem com um resfriado simples, que nada mais é que uma disfunção orgânica que sara em poucos dias. Mas nessa safra, esse resfriado simples não sarou. Mesmo com vários medicamentos, o quadro só piorava. E de um simples resfriado, o quadro se ampliou para uma grave infecção pulmonar. Juntou água na pleura e seu pulmão de fumante ativo estava muito comprometido então. Minha mãe buscou auxílio espírita com uma amiga que fazia benzimento. Quem é das antigas sabe que benzer era prática comum nessa época.
e essa se propôs a fazer uma visita à minha casa para benzer e orar pelo meu pai. Ela veio num dia em que alguns parentes estavam em casa para visitar o meu pai e o quarto, que era bem grande, estava cheio de gente. A benzedeira, logo que iniciou a reza, começou a manifestar um comportamento estranho. E eu, sendo criança, fiquei num canto amedrontado, mas curioso com o que estava por vir. Ela, falando baixinho palavras que pareciam ser de outra língua, que para mim eram totalmente desconexas, mas a impressão que eu tinha era que o meu pai entendia tudo, pois ele movimentava a cabeça, como se aceitasse tudo aquilo que era falado naquele momento. Após alguns minutos da reza, ele se sentou no meio da cama, ao lado da benzedeira, apontou para o fundo do quarto e começou a falar para todos tomarem cuidado com o cão negro e enorme que estava rosnando para ele. Ele estava com medo do cão negro enorme e ao mesmo tempo bravo, porque alguém tinha deixado um cachorro entrar dentro de casa, né? Ainda mais dentro do quarto dele, ainda mais sendo grande, ainda mais sendo bravo. Nessa época, nós tínhamos 2 cães vira-latas de pequeno porte, que jamais entravam em casa. Sequer ficavam na área externa quando os meus pais estavam presentes. Nem os nossos pequenos e amados dogs de estimação entravam. Como é que um cão brabo, negro, enorme e desconhecido estava lá dentro? Meu pai estava muito assustado. Nem estava bravo mais. Só pedia para todos tirarem de qualquer jeito aquele cão raivoso que rosnava para ele. Mas não existia nenhum cachorro lá. Sequer havia algo no fundo do quarto que não fosse a parede e o armário. Ele estava assustado. Nunca tinha visto meu pai assim, amedrontado, horrorizado. Com essa situação, todos no quarto ficaram perturbados e emocionalmente abalados também. Eu comecei a chorar, minha mãe pedindo calma a todo mundo e falando para o meu pai que não tinha nenhum cachorro no quarto. Nesse momento, a benzedeira, sentada ao lado da cama, se levantou, abriu espaço entre as pessoas, abriu a porta e deu uma ríspida ordem, gritando para o cachorro negro sair. Saia já! Nunca mais volte para essa casa. Nunca mais rosne para essa família. Volte para o lugar de onde veio, que eu sei que é bem longe daqui. Passa! Anda logo! Vai! Sai daqui! Em nome de Jesus eu te ordeno que saia e nunca mais volte. Eu, já amedrontado, não vi nada, mas eu senti o rabo do cachorro resvalando em mim quando passou do meu lado. Eu senti um odor fétido de carniça, ouvi o barulho das patas no piso, ouvi a unha dele raspando na porta da cozinha e ela fazendo tipo nheque quando abriu. Eu ouvi os meus 2 cães latirem muito no quintal nesse momento. Clima tenso e pesado pelo silêncio alimentado pela incompreensão de todos. O que se passou naquelas 4 paredes ou dentro daquelas 4 paredes envolvendo um homem de bem e o paranormal jamais será explicado de forma racional. O que nos basta é saber que a benzedeira expulsou algo que estava presente, intrínseco naquela casa, naquele quarto. O mal em forma de cão negro enorme. Um animal maldito que trouxe a doença para dentro de um lar saudável. O mal que tentou habitar no nosso sítio em forma de fogo, na queimada, no incêndio. Mistério, mistério. No dia seguinte, o meu pai já estava bem melhor. Começou a se alimentar bem e a vida voltou a sorrir para ele e para a gente. Em uma semana, voltou a trabalhar. Minha mãe cuidou muito bem dele e da gente e, como toda mulher sábia, soube fortalecer o nosso lar. Ela descobriu que havia um funcionário que trabalhava conosco desde a época do meu avô, que fazia trabalhos, rituais e queria as terras para ele poder administrar. Descobrimos sapos enterrados com a boca amarrada,
com bilhetes em seu interior, várias oferendas nas encruzilhadas, em meio às plantações, velas pretas e diversos outros rituais que nos foram descritos por outros funcionários de confiança. O caso vai muito além. Se deixar, eu escrevo aqui sem parar. Dá quase um livro. Mas daqui me despeço agradecendo a cada um que ouviu todo o relato até aqui, pela paciência e comprometimento até finalizar e compreender esse relato deveras longo. Nem tá tão longo assim, mas muito obrigada. Então, é isso que eu ia falar. Esse cão negro aí tá aí, porque provavelmente alguém fez alguma coisa, alguém estava mandando coisa ruim aí pra família, pro seu pai, querendo o mal dele por algum motivo. Então, é por isso que isso estava lá, para querer acabar com ele de alguma forma, né? Em forma aí de cão negro. Mas que bom que deu tudo certo, que essa benzedeira tava lá e foi firme com aquilo, mandou de volta. E aí, pessoal, o que vocês acham? Já tiveram experiências com cães negros? Experiências ruins? Experiências boas? Conta aí pra gente, mande o seu relato e deixa aqui também nos comentários do vídeo, sempre com respeito, por favor. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!